romanos. E estes conduziam água aos repuxos, prédios públicos e casas particulares de todo o império. O importante é que essa água corrente era o sangue vital de uma das mais queridas instituições romanas, os banhos. I think the most interesting thing about Roman baths is, in fact, they were a kind of Disneyland for the average Roman. And that was true because of the extraordinary abundance of water in all of these various bath rooms and bathing chambers, but also because they were very elaborately decorated. A scholar who recently wrote about the baths of Caracalla has said that this was a means for giving the common people the chance to live the lives of the rich and famous. The emperors themselves used these baths as a means of giving the people a kind of a wonderful entertainment facility, which would prevent them from thinking of other things like political freedom, for example. Sob o esplendor dos banhos repousava uma maravilha da engenharia. Milhões de litros de água entravam e saíam da rede, aquecidos por caldeiras de lenha e carvão a temperaturas precisas, o que dava um leque de opções ao banhista. Havia salas separadas de vapor, cujo aquecimento era feito bombeando-se ar quente por dutos sob o chão. O esgoto era levado para enormes tubulações que desembocavam no rio Tibre. O maior desses tubos, o Cloaca Máxima, é de 50 anos antes do primeiro aqueduto e até hoje ainda é usado em dias de tempestade. Aliás, seu objetivo original era esse. The sewer system that ran under Rome was basically to take away the rainwater. It was only an afterthought that people thought, well, as long as that water's going by, we might as well throw our stuff into it. And so they did their business into the system. E fazer as necessidades era um evento social. As latrinas públicas tinham até 20 assentos arranjados em círculo. A água corria continuamente sob eles, lavando e levando os dejetos para o esgoto. Quando as legiões romanas partiram para conquistar o mundo, levaram sua experiência de canalização junto. Os banhos de Aquesulis foram construídos por Cláudio no primeiro século depois de Cristo, num local de fontes quentes naturais. Restaurados no século XVI, até hoje são uma atração popular na cidade inglesa conhecida por Bath. A água ainda corre pelos canais de pedra originais até a grande piscina de 30 por 15 metros, numa versão reduzida das que havia em Roma. Após quase 2000 anos, são testemunhas da durabilidade da engenharia romana. O próprio império não duraria tanto tempo. Quando ele finalmente caiu, também caiu o nível da arte da canalização. For one thing, Rome was conquered not by a new civilization that surpassed it, but by a bunch of barbarian hordes who were basically nomads and plunderers, and they didn't really give two hoots about running water. They were never in one place long enough to enjoy indoor plumbing. Christianity started spreading throughout the Western world, and the early Christians were not big fans of bathing, and I think one of the reasons is that, as I think everybody knows, they were rather poorly treated by the Romans, and thus they tended to reject Roman culture, and I think they threw out the proverbial baby with the bathwater. A fase negra. Com a população concentrada nas cidades durante a Idade Média, as más condições sanitárias trouxeram consequências nada menos do que fatais. Por toda a chamada Idade das Trevas, populações inteiras sofreram as piores pestes da história. Milhares e milhares perderam a vida devido à água contaminada, contraindo doenças que só seriam compreendidas séculos mais tarde: febre tifoide, cólera, disenteria. Essas doenças geraram a terrível peste negra, transmitida por ratos e insetos, a qual matou 1/3 da população europeia. Sem perceber que se envenenavam com a própria imundície, o povo atribui as desgraças à ira de Deus. Os vestígios de canalização e obras sanitárias que ainda existiam na Idade Média achavam-se em mosteiros e castelos de senhores feudais, onde o hipostilo fazia as vezes de toalete. The garderobe was a projection from a building.
which inside contained a seat on which you sat and simply went straight down into the moat or the river or the ground below. And there are several surviving ones in England. And miserable menials would come and scrape away the dirt in the morning in grand establishments. So the invaders, you know, if your castle was under siege, everybody would go a lot, and you'd see this, and the one thing you didn't want to do was go through that moat. Renascença e Renascimento. Com a Renascença surgiu um interesse renovado na higiene. Teve início uma marcha rumo ao encanamento doméstico. O primeiro passo foi levar água para casa na mão. Almost every home throughout the land had a washstand in the bedroom, which, if they were lucky enough, a maid would bring up with a jug of hot water and a jug of cold water, and then there'd be the bowls. And they'd always be there in matching china, and ravishingly beautiful examples still survive to this day of these wash hand stand sets. Vasos noturnos de todo tipo supriam com a forma o que lhes faltava de praticidade. Esvaziá-los era simples. Abria-se a janela e jogava-se o conteúdo na rua. Essa prática deu o apelido da toalete até hoje, na Inglaterra. A etiqueta exigia que, ao esvaziar o vaso, a pessoa avisasse os transeuntes em francês, gardez l'eau, ou seja, cuidado com a água. A frase foi anglicizada para garde l'eau, de onde saiu o termo l'eau. Quanto à origem do apelido John, os historiadores apontam para a própria rainha da Inglaterra. Queen Elizabeth I had a bath once a month, whether she needed it or no. John Harrington was her godson, and he invented apparatus, a machine, a water closet with proper flushing mechanism in 1596. And the Queen also had one made for her, but she was too frightened to use it. She said it sounded like a thunderstorm, and with these terrifying rushes of water. Ridicularizado por seus pares, Harrington só produziu 2 privadas. 170 anos se passariam antes que sua invenção triunfasse. Sobre banhos e duchas. O que poderia ser mais simples do que uma banheira para se tomar banho? Antes do encanamento doméstico, elas eram enchidas e esvaziadas à mão. Dessa ideia elementar saíram as modernas banheiras e duchas, mas não sem algumas experiências interessantes ao longo do caminho. O conceito do chuveiro apareceu na antiguidade com cascatas e baldes de água. Mas no século XIX surgiram desenhos no mínimo intrigantes. Um dos primeiros foi a ducha inglesa, que bombeava a mesma água continuamente do ralo para uma tina pendurada no alto. No chuveiro de banco, o freguês se sentava e operava uma bomba e uma escova. Havia inúmeras variações, incluindo este chuveiro autobombeador que combinava a limpeza com um exercício vigoroso. O que poucos veem é que os chuveiros supermodernos de hoje não têm novidade nenhuma. Seus avós são parecidos e datam do meio do século XIX. And one I found on the Isle of Rum had this great canopy over it, with 12 different versions of water aquabatics that you could indulge in. There was one called Spray, which had 280 tiny needles of water that jetted at your whole body all the way around when you stood in. And then there was the ordinary shower. And then there was Douche, which was like an apple corer going straight through your head, a solid great ramrod of water. And then there was another really scary one, which was a ramrod up your privates. I mean, really, really scary and strong. And then there was a Sitz, which was a fountain for the same delicate area. And then there was Wave, which when you turned it on, it shot out 20 foot horizontally across the room of water. As gerações seguintes do chuveiro seriam bem mais simples, mas outro artefato evoluiu no século XIX, algo que poucos já viram. A invenção de John Harrington seria imitada por uma geração de inovadores e transformada numa palavra doméstica. Alguns historiadores acreditam que a queda do Império Romano seria em parte pela demência causada por envenenamento com chumbo dos encanamentos romanos. Voltaremos em instantes com canalizações em maravilhas, mais avançada indústria de canalização do mundo, mas levaria séculos para chegar a tanto. Cleanliness was not a treasured value of
colonial America, by and large. People rarely bathed. They rarely took baths. They might do so once a month, a couple of times a year. Apesar disso, à medida que surgiam cidades, a água corrente era prioritária, não para banhos, mas para incêndios. O primeiro sistema de água da América foi construído em Boston no século XVII. Em 1795, para abastecer de água o corpo de bombeiros, ligaram-se troncos ocos de árvore para criar um duto de 6 quilômetros entre o lago Jamaica e Faneuil Hall. Os bombeiros perfuravam os troncos e vedavam o buraco. E assim nasceu o Fire Plug, nosso hidrante. No início do século XVIII, Nova York tinha seu sistema de dutos de madeira, mas não eram adequados para abastecer a florescente cidade. Em 1835, Nova York construiu seu primeiro reservatório em Manhattan, alimentado por um aqueduto vindo do rio Croton. O reservatório inundou vários quarteirões da cidade e durou até a virada do século, quando se construíram 2 túneis subterrâneos que até hoje abastecem Nova York. Um terceiro túnel iniciou-se em 1970 e seu primeiro canal começou a servir recentemente. Quando o terceiro túnel terminar em 2020, ele terá 100 quilômetros e transportará quase 5 bilhões de litros de água por dia. Water Closet, WC. No alvorecer da América, o uso do céu aberto era uma alternativa atraente aos vasos noturnos da velha Inglaterra. Mas não demorou muito para a engenhosidade yankee dar à luz uma instituição americana, a Sentina. Outhouses were basically the bathrooms of the early colonial settlers in this country, and some of them were quite ornate. A tecnologia era simples. Um buraco fundo na terra, um assento, um telheiro e uma porta. As sentinas continuaram a proliferar na América do século XIX, bem depois do advento da toalete ou lavabo. Com a independência veio a inovação. Thomas Jefferson concebeu um banheiro privativo para sua casa, sem água. Um vaso noturno conectado com o exterior da casa através de uma série de polias acionadas pelos criados. Enquanto isso, uma nova geração de inventores na Inglaterra revivia a bizarra criação de John Harrington. Versões atualizadas do quarto de água inundaram a justiça de pedidos de patente. Os americanos não ficaram atrás, mas ao público custava aceitar ideia tão radical. The early water closets were kind of Rube Goldberg contraptions. They were made of metal. They were made with various different parts. These parts did not always fit together well. They left gaps. People enclosed them in wooden cases to make them look like furniture, and waste used to collect in these gaps and ledges and things. So it was very unsanitary, and after a while smelled pretty bad, and they didn't work very well. Para coroar o problema, havia o aborrecimento dos gases de esgoto vazando para dentro das casas. O sifão já tinha sido inventado e, na teoria, oferecia uma brilhante solução. Um cano em U sobre ralos e pias usa uma lei simples da física para criar um selo de água que bloqueia a passagem de gases. Mas outra lei da física havia sido esquecida: o princípio da ventilação. What the vent does is allow air to come into the drainage system, so when that water falls, the air goes with it, and it doesn't suck the water out of that trap. Very, very simple. If the vent isn't there, it would be like a gallon jug. When you turn it over, remember that glug, glug, glug that used to happen? That's what your drains would work like. Not very well. Hoje, a ventilação é fundamental no treinamento de encanadores, mas poucos sabem como ela começou. There is a record in 1874, a plumber whose name is lost to the ages, unless somebody can recover it somewhere along the way, who left a diagram for a house that had been having severe problems with odor inside the house that was duplicated for other homes, and this kind of began the era of what we really can consider to be modern plumbing. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o WC continuava a evoluir. Com desenhos aperfeiçoados e com a maior disponibilidade de água corrente, a toalete doméstica finalmente vingara. Mas talvez a mais controversa figura da história do WC seja a mais conhecida delas,
Thomas Crapper. Quando esta biografia de Crapper foi publicada em 1969, muitos pensaram que fosse brincadeira. Seguiu-se uma enfiada de investigações e um debate aceso na indústria. Teria Crapper realmente inventado o precursor da moderna privada? Esse homem realmente existiu? Ainda hoje, quem conhece a história de Crapper continua a discussão. He was born in Thorne in Yorkshire, and at the age of 11 he worked as a plumber. And he got fascinated by the toilets. And originally, the thing that Crapper developed was called the water waste preventer. If you lift the lid of your loo now, it's exactly the same as when he developed it 100 years ago. Frederick Humpherson was my great-uncle, and he was apprenticed to Thomas Crapper in 1871. And these are his apprenticeship papers. And here's the signatures. Thomas Crapper did not invent a WC pan, he did not invent a WC cistern, indeed he did not even invent the siphon for which so much fuss is made. James Watt didn't invent the steam engine, he just made it work. Marconi didn't invent wireless, he just made it practical. It's the same with Crapper. A lot of people were working on it at the time, and he made one that worked. Americans cannot get over the fact that there was a man selling plumbing fittings with a name like Crapper. Now that's amusing, and it's great, and it's fun. But that he invented the loo, and he had anything to do with inventing the loo, is, I'm afraid, a myth. The WC pan, which is universally recognized today, was designed by Frederick Humpherson in 1884. That's my great-uncle, Frederick Humpherson, and this is the famous WC pan, the Beaufort, the first pedestal washdown closet. Os primeiros WC ficavam escondidos em gabinetes de madeira que disfarçavam tudo menos a parte interna da bacia. Logo que se livraram do gabinete, teve início a era dos projetos de sanitários. Little pedestal was decorated in every conceivable fantastical form. I mean, an array of such glories, from the wildest gilding to the wildest shapes. Quite wonderful. Two reasons I'd suggest. One was because of the love of decoration, and the other was to hide the exceedingly immodest object that they were dealing with. But I discovered a white swan in the assize courts in Durham, where the judges would have had to swing their legs over the back because the swan's neck came up, so they couldn't stand in front of it. So they would have had to, robes and all, swing their legs over and sit on this swan. Com a proliferação de WCs, a quantidade de esgoto aumentou assustadoramente. As cidades da Europa foram as primeiras a pagar pelas consequências. London, for example, was choked stiff with filth. It had three veins, shall we say, three rivers flowing through it, the Fleet, the Thames and the Walbrook stream, and they were all choked stiff with the excrement of the hundreds of privies that dropped into it. And it became so bad that the streets too were filled with excrement, and people were fined if they allowed their privy to overflow. It was horrible, reeking, stinking, reeking, stinking. Mas em 1858, o Conselho Metropolitano de Trabalho de Londres iniciou um projeto histórico sob a direção de Sir Joseph Bazalgette, a construção do primeiro sistema de esgotos londrino. Beautiful brick vaulted sewers, like the undercroft of a cathedral. Under London, throughout, there's a great huge network of this beautiful Gothic vaulting, which Sir Joseph Bazalgette built, and thereby saved the population of London, and indeed the world, by setting such a good example in the 19th century. A uma grande distância dali, em Chicago, o primeiro sistema integrado de esgoto foi construído em 1856. Mas a jovem cidade enfrentava um problema de contaminação que o sistema sozinho não resolveria. Crescentes quantidades de esgoto eram despejadas no rio, que desaguava no Lago Michigan, a única fonte de água potável da cidade. As more and more people started coming into the city, they had to take their water intakes and move them further and further into the lake. And for a while, it worked. But then in 1885, there was a tremendous 4-day rainstorm that just flushed all these primitive sewers way out into the lake so that the water intake cribs
were inundated with this polluted material. 25% of the entire population of the city of Chicago perished from waterborne diseases during that time: cholera, typhoid, etc., dysentery. Something like 75,000 deaths. O rio Chicago era a única via que levava para longe a enorme quantidade de esgoto da cidade. Chicago estava enfrentando um problema quase insolúvel. Here were these thousands and thousands of people coming to live in the city. They could not live under those conditions where their water supply was polluted, so that a massive, imaginative, dynamic solution had to be found. A resposta foi um feito assombroso da engenharia civil. Escavou-se um canal de 50 quilômetros que ligava o Chicago ao rio Des Plaines, afluente do Mississippi. Com isso, reverteu-se a direção do rio. This canal was dug through solid rock. It was built with the might and the muscle of 8,500 laborers, most of them newly arrived immigrants from Europe, working with steam shovels and pickaxes and whatever they could. It took a great deal of imagination and daring to attempt a feat like this, to actually reverse the flow of a river. Foi um sucesso retumbante. Mas esse não seria o último marco da engenharia na cidade de Chicago. Poucas décadas depois, haveria outro. Uma sentina de 2 andares foi construída em 1800 em Crested Butte, Colorado, e está de pé até hoje. O andar de cima estava em uso quando uma nevasca bloqueou a porta. O final do século XIX vira o desenvolvimento da eletricidade, do telégrafo, telefone e das indústrias de aço, química e petróleo. A América, ao lado da Alemanha, tornara-se líder da indústria, com grandes fábricas movidas à eletricidade e companhias multinacionais exportando novas técnicas ao mundo todo. Em 1913, Henry Ford criou a primeira linha de montagem para fabricar os modelos T, dando origem à produção em massa. Nessa altura, as técnicas de canalização da América ombreavam-se com a do resto do mundo, e a indústria florescia. Os banheiros entravam nas plantas de casas rotineiramente, bem como aquecedores e cozinhas equipadas. As fábricas de louça sanitária mal davam conta da crescente demanda. As bathrooms started getting built and bathtubs moved indoors, the tradition of the Saturday night bath kind of arose around that period, and we entered an era in which taking a bath once a week was considered the civilized thing to do, but taking a bath any more than that was considered a waste of time and probably rather excessive. Why would you do it more than once a week? You were already clean. Starting around 1920, an old industry magazine started publishing a campaign for a bath a day in American society, and they distributed a lot of pamphlets. Some of our records show over 100,000 pamphlets were distributed to schools and to plumbing customers throughout the United States, urging them to take a bath a day. O encanador pioneiro John Kohler criou a primeira banheira com uma caldeira de locomotiva em 1883. Em 1911, Kohler fabricou a primeira banheira de uma só peça, que logo se transformou em padrão. Novas bacias e pias foram feitas de porcelana vitrificada com complementos de latão. Os primeiros jogos completos em cores foram introduzidos no mercado. Nos 25 anos entre 1929 e 1954, os preços subiram vertiginosamente e aumentaram 367%. Chegara a era do encanador profissional. A teoria de Louis Pasteur só fora aceita em 1890, mas agora as doenças provocadas por água eram bem conhecidas. Finalmente, o mundo compreendia como era importante uma boa instalação sanitária. Formaram-se associações profissionais e programas de treinamento começaram a surgir. Nos anos 30, apareceram leis e códigos sobre encanamentos e estabeleceram-se padrões para os produtos afins. Águas turvas. Chicago, 1930.
O canal sanitário tinha revertido o fluxo do rio Chicago e fora saudado internacionalmente como uma das 7 maravilhas da engenharia americana. Mas, com a população crescendo continuamente, os problemas da cidade estavam longe de acabar. At that time, through the canal that they had built in the North Shore Channel, the city was taking 12,000 cubic feet of water per second out of Lake Michigan to flush the system clean. But even with that large amount of water, it was still more or less a large open sewer, particularly whenever it rained, we would have a fresh influx of pollution into the river itself. Para sanar o problema, os sanitaristas de Chicago criaram a maior e mais avançada usina de tratamento de água jamais construída. Instalada numa área de 230 hectares, perto de Stickney, era uma usina do futuro. Quando o Serviço de Proteção Ambiental estabeleceu padrões de tratamento mais de 30 anos depois, a usina de Stickney já os havia ultrapassado. Em 1939, a usina processava por dia mais de 5 bilhões de litros de água servidas, o que a tornava a maior do mundo. Ainda assim, ela não resolvia um problema que continuava a incomodar os sanitaristas. Como em outras cidades velhas, Chicago tem um só sistema para águas servidas e águas pluviais. O problema surgia com as grandes tempestades. Em média, Chicago as tem 100 vezes por ano. Once you get more than a little bit of rain, it was necessary to divert this mixture of sewage and rainwater away from the sewer pipe because it would flood out the sewage treatment plant. And so at various points along the Chicago River and other waterways, the canals, there would be overflow points. And so the mixture of polluted material, rainwater and sewage, would then go into that waterway. Por vezes, a inundação ia refluir aos porões de milhares de casas, enquanto as passagens inferiores ficavam inundadas, transformando o tráfego em caos. Mais uma vez, Chicago enfrentou o desafio com uma solução ousada e engenhosa. Utilizando-se da mais avançada tecnologia, os engenheiros cavaram uma série de túneis através da espessa dolomita, entre 50 e 100 metros abaixo do solo, para literalmente engarrafar as chuvas. The drop shaft would go down to where the tunnel is, in some cases dropping down 300 feet. The tunnels themselves are as large as 35 feet in diameter and can contain up to 1 billion gallons of combined sewage mixture. A água é armazenada nos túneis e reservatórios até a tempestade passar. Daí é bombeada para a superfície e conduzida à usina de tratamento. A Segunda Guerra produziu grande impacto na indústria de canalização. Em 1940, o Conselho de Produção havia restringido o uso de ferro, aço e cobre. Os fabricantes tiveram de testar novos materiais, como ferro fundido e plástico. A inovação gerou uma nova onda de produtos aperfeiçoados em uso até hoje. Foi só em 1940 que Al Moen inventou uma torneira que nós tratamos como rotineira. Al Moen figured out a way to do it with just one handle, and by manipulating this handle, achieved the right mixture of hot and cold water, and now single-handed faucets are among the most popular around. Os aquecedores modernos têm um dispositivo essencial inventado nos anos 30 pela companhia Watts, que ainda hoje o fabrica. No comércio é conhecido como válvula TP. Without a temperature and pressure relief valve, the pressures inside of a water heater can build up to the extent that your water heater may someday take off, and if you live in a 3-story house, it could conceivably go through the first floor and the second floor and the third floor and the roof and end up in a neighbor's house maybe a quarter-mile away. These things used to happen quite commonly in America. They still happen once in a while in homes where the water heater does not have a T&P valve. But this was a great invention, and I'm sure has saved untold lives in America, and most people don't even know they have them. Que mais falta inventar?
Toaletes computadorizadas e turbilhões com controle remoto são só o começo. A ciência está criando coisas com águas servidas que os romanos jamais sonharam. Um ventilador para remover odores e uma ducha de controle remoto que acrescenta a função de bidê à unidade. Banheiros de alta tecnologia, controle computadorizado de temperatura, chuveiros de função múltipla e autolimpantes, controle remoto para turbilhões. Para tudo, desde a iluminação até a força dos jatos, tudo é técnica. Mas há um tema para a nova onda de produtos coerente com a mais recente preocupação dos governos do mundo todo: a conservação da água. Somebody such as myself who may be discussing plumbing history 25, 30, 40, 50 years from now may look back and define one of the watersheds of plumbing history as the 1992 Plumbing Products Efficiency Act, which involved the federal government mandating that no toilet will flush with more than 1.6 gallons of water. The previous standard was 3.5 gallons. They also put restrictions on flows of faucets and shower heads as well. I think it's the first step of what is going to be a continuing trend towards making plumbing products more environmentally friendly. The future is going to be required that we become custodians of water. We deliver to you fresh, potable, safe water in basically unlimited quantities. And then we take that waste and we send it away. Our challenge is going to be to come to you and to continue doing what we've been doing for the last 10 years, which is slowly reducing the level of water consumption, because it's going to be a battle that we're all facing. Canalização para um pequeno planeta. Santee, Califórnia. Esta comunidade de 54 mil habitantes foi construída num vale desértico a leste de San Diego. Aqui quase não chove. E Santee fica no fim da rede de distribuição de água para a Califórnia do Sul. Mas apesar da pouca água, esta cidade explode em verdes luxuriantes. E não tem um, mas 7 lagos de recreação. É um fenômeno que seria impossível há 100 anos. O segredo? Água reciclada. Neste estágio avançado de tratamentos, a água dos esgotos de Santee é convertida em água cristalina, tão pura que atende aos padrões de água potável. Após a parte sólida ser ativada e removida, o efluente é filtrado e passa por um processo de tratamento biológico e químico. 4 milhões de litros de água recuperada alimentam os lagos todos os dias. Mais 4 milhões são usados para distribuir aos lares. A água é distribuída por um sistema de canalização subterrâneo que é cuidadosamente etiquetado e codificado em roxo, a cor padrão para indicar água recuperada. Há 30 anos, desde que Santee iniciou esta notável experiência, dezenas de outras cidades criaram programas próprios de recuperação de água. They can treat any kind of water. The dirtier it is, the more it costs, but you can treat it. And then they've also established processing treatments for water treatment, so that literally you could take this sewage water very shortly and use it for drinking water. Chocante como pode parecer, as experiências estão caminhando para este processo. A transformação proposital e segura da água de esgoto em água potável. A importância de manter água contaminada o mais longe possível da potável é uma das histórias da canalização mais importantes e caras. Agora, a moderna tecnologia fechou o ciclo para nós. Se o homem vagueia pela Terra há 2 milhões de anos, somente nos últimos 200 temos o que consideramos canalização básica moderna. E, no entanto, viver sem ela é inconcebível. Por mais simples que possa parecer, a canalização é nosso passado, nosso futuro e a artéria de nossa civilização.